Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Laura e eu estou aqui no deserto para anunciar boas notícias. Eu gostaria de anunciar esse livro. Eu tenho a versão em inglês dele também aqui. Começando, eu vou fazer primeiro esse vídeo em português, que é a minha língua mãe, porque eu sou brasileira, e dando testemunho da minha vida, porque nós todos crentes, e eu não digo crentes cristãos apenas, mas de qualquer religião, nosso testemunho da nossa experiência com Deus é muito importante. E através do nosso testemunho que nós podemos acordar outros seres humanos para Deus. O testemunho da minha vida começou no dia 7 de dezembro e hoje é aqui dia 2 de dezembro, então tá perto do meu aniversário. Eu nasci de Sagitário, sou com o arco na minha mão, como a gente diz, e nasci no Brasil, na cidade de Curitiba, e sempre fui muito ligada a Deus, desde criança. Eu era fissurada, obcecada com Deus, já desde pequenininha. E eu sempre achei que o único sentido da vida mesmo era achar Deus. Todas as coisas são importantes, família, trabalho, amor, saúde, mas encontrar Deus deve ser o nosso objetivo principal de viver. E se você está com dificuldade de encontrar Deus porque alguma religião não está conseguindo te dar uma explicação completa, ou porque você é ateu, ou porque você é agnóstico, ou porque você é mais do lado da ciência, ou porque você é muçulmano, ou porque você é de qualquer religião hindu, ou cristão de qualquer igreja, e tem alguma coisa faltando, alguma coisa que você está fazendo, falta alguma explicação mais completa de Deus, você vai encontrar nesse livro. Esse livro é o livro Kybalion, do Antigo Egito e da Grécia. Ele não tem autores, os autores são chamados os três iniciados, de propósito, porque a verdade ela não pertence ao Egito, ela não pertence à Grécia, ela não pertence a mim, ela pertence a Deus, e a nós, né? E a verdade não pertence a nenhuma religião específica. A verdade, ela é atemporal, ela é omnipresente, ela é. It is, I am, ela é. O último livro da Bíblia, dos nossos evangelhos, do Gospels, né? Ele fala sobre, de João, o Apocalipse é na verdade um livro de boas notícias, são good news, de que nós estamos num novo começo. Agora o mundo inteiro está sentindo, se você falar com qualquer sensitivo, se você assistir qualquer coisa na social media, né, nas plataformas online, todo mundo está falando sobre o novo começo, que nós estamos no Armagedon, no Apocalipse, e nós realmente estamos, e isso é boa notícia, isso não é notícia ruim. Então, começando pela minha história de infância, como eu disse, eu nasci em Curitiba, e quando eu tinha mais ou menos 8 anos, por aí, eu não lembro exatas as datas, mas nessa média de idade, os meus pais se divorciaram, e eu fui morar com a minha avó materna e com a minha mãe, mas minha mãe estava sempre trabalhando, então a minha avó materna estava cuidando de mim e do meu irmão. E eu já tinha essa ligação muito forte com Deus, eu já estava começando a rezar sozinha antes de dormir, e eu achava que eu tinha pecado, já imagine, né, uma criança tão pura com 9 anos, e eu já ficava preocupada em Deus, em rezar, em pedir perdão, em elevar a vibração. E numa dessas noites eu estava sozinha no meu quarto
olhando para a sala. A porta estava aberta, a minha avó e o meu irmão estavam dormindo no outro quarto. E eu estava olhando para a sala, dava para ver do meu quarto, e olhando, antes de dormir, estava totalmente sóbria, totalmente awake, que a gente diz, acordada, realmente. Eu não estava dormindo, não estava imaginando, não estava sobre nenhum remédio, substância ou qualquer coisa do tipo. Meu testemunho é 100% verdadeiro, em nome de Deus. E eu estava acordada, olhando para a sala, quando eu vi uma luz desse tamaninho, voando e aparecendo, como se fosse uma centelha divina. E veio um sparkle, uma bolinha, um ponto de luz, né? E veio bem brilhante para a sala, que eu estava no beliche. Eu estava no beliche de cima, porque minha mãe, quando ia voltar do trabalho, ia dormir embaixo. Ela não estava em casa ainda. Então estava escuro, mas não tão escuro o apartamento. E aquele ponto de luz. E quando eu vi aquele ponto de luz tão real, eu tinha em torno de 9 anos. Já antes de o ponto de luz virar um anjo como virou, eu já comecei a ficar petrificada, porque eu pensei, meu Deus, esse ponto de luz, o que está acontecendo, né? E esse ponto de luz, ele foi crescendo e ele tomou formato humano de um ser de luz, anjo. Mais ou menos na estatura de um ser humano, né? Na estatura de um ser humano alto, e veio sobrevoando na minha direção. E eu nunca senti tanto medo na minha vida. Aquilo era mais real do que o nosso mundo é real. E ele parou na minha frente, na cama, me encarando. E eu fechei os olhos, né? Depois daquilo, levaram alguns minutos acontecendo, e eu, cada vez que se aproximava mais de mim, mais petrificada e em completo encanto, tanto de medo quanto de prostração e de choque que aquilo estava acontecendo comigo. E então parou, e eu fechei os olhos e eu pedi, Deus, por favor, faz isso desaparecer. Eu vi, eu entendi a sua mensagem, mas eu não consigo lidar com isso. E eu dormi. Eu lembro que eu fechei os olhos, eu lembro que eu senti tanto medo, que passou medo, chegou para um outro nível em que eu conseguia eu parei de me mexer, eu parei de respirar, eu petrifiquei o meu corpo inteiro, porque aquilo era tão fabuloso, tão maravilhoso, tão real e tão lindo e tão assustador ao mesmo tempo para uma criança, que eu lembro que parece que todas as células do meu corpo tinham petrificado. Eu simplesmente parei de respirar, só não parou meu coração porque não dava para morrer ali, mas quase. Eu conseguia ouvir o meu coração batendo. Eu entrei em absoluto silêncio, eu não queria nem respirar porque eu pensava que aquilo ia ouvir eu respirando. E depois, no dia seguinte, e nos anos seguintes, e nos dias seguintes, e nos anos seguintes, eu pedi a Deus, eu sei que isso apareceu para mim, eu sei que é real, eu entendi a mensagem, mas por favor, Deus, não me mande mais isso. Não me mande mais, porque... E eu não vou aqui entrar numa vibração de vítima, porque é justamente essa vibração a qual a gente não deve entrar. A gente deve entrar numa vibração de vencedores sempre. E então Deus mandou isso para mim, e eu sempre soube que aquilo veio por uma razão, não veio à toa. Eu considero ser o anjo Gabriel, porque a descrição do que eu pesquisei a minha vida inteira e como veio uma anunciação quando eu era uma criança,
eu considero que aquele era o anjo Gabriel. E nunca mais, hoje eu tenho 37 anos, nunca mais eu dormi uma noite sem lembrar daquela aparição e sem pensar, será que ele vai aparecer de novo? E pedindo a Deus, por favor, eu vou fazer o que o Senhor quiser, Deus, mas eu não consigo lidar com essa visão de novo. E nunca mais apareceu. Mas aquilo sempre fica na minha mente, porque eu sei que apareceu por uma razão. E então eu cresci no Brasil, virei adolescente, acabei virando uma mãe solteira, quase criança, 16 anos. Eu estava numa situação de muita pobreza. O pai da criança não queria, a criança não queria ajudar, não queria suportar. Então eu tomei a decisão de, no meu aniversário de 21 anos, me mudar para os Estados Unidos. Uma das principais razões era para sustentar o meu filho. E voltando um pouquinho antes disso, aos 15 anos, mais ou menos, bem aos 15 anos por ali, mas eu sempre fui uma leitora ávida, sempre lendo livros e obcecada com Deus e obcecada com Cristo, com Jesus. Nunca fui de uma religião específica, eu frequentava a espírita, eu frequentava a evangélica crente, eu frequentava a católica, eu frequentava... Porque a minha mãe era uma professora de yoga, ela é uma professora de yoga com a mente muito aberta, e nós respeitamos e amamos todas as religiões. Então até no Hare Krishna eu fui, cresci lendo sobre hinduísmo, sobre budismo, sobre todas as religiões, e me considero hoje judia porque eu fiz um teste de DNA e descobri que eu tinha sangue judeu, a qual eu não sabia. Fiz um teste de DNA nos Estados Unidos. Me considero cristã, me considero até mesmo muçulmana, porque o que é um muçulmano? Um muçulmano é um crente em Deus como único, e essa é a verdade. E nos Estados Unidos, depois eu abri a minha cabeça. Eu sempre tive paixão pela cultura árabe, desde criança, não sabia porquê. Mas foi nos Estados Unidos que eu aprendi mais sobre o Islã, que é a cultura muçulmana, e aprendi mais sobre Maomé, e aprendi mais sobre o Corão, e aprendi a amar e a entender o Corão. Então eu não estou aqui para dizer que nenhuma religião é melhor que a outra, ou que ninguém contém a verdade total. E hoje eu estou aqui no deserto, que eu nunca imaginei que ia vir parar aqui. Eu estou no deserto do Egito, e era o meu sonho conhecer esse país, é claro, mas eu não sabia que isso ia acontecer comigo, de eu vir parar aqui. Então, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu lia muito. Paulo Coelho, todos os livros são maravilhosos, e eu tinha uma obsessão em estudar tudo sobre Jesus, de todos os pontos de vista, inclusive até do ponto de vista dos ateus. Então eu estudei, eu lia qualquer livro sobre Jesus, em todos os sentidos. Sempre gostei muito do escritor Deepak Chopra também, que é um dos principais escritores. E então aos 15 anos eu estava ouvindo escondida uma conversa de dois amigos que trabalhavam para o meu pai. O meu pai era médico e ele também tinha uma empresinha que ele estava tentando começar de aparelhos médicos. E eu estava escutando a conversa deles, e o mais velho engenheiro, amigo, estava explicando que ele tinha conseguido colocar as mãos nesse livro, que era um livro secreto na época, e que não era distribuído, ou não dava para ir na livraria. Na época não tinha internet como hoje em dia, né? Quando eu tinha 15 anos, eu tenho 37, estamos no ano de 2024.
e a internet tinha acabado de começar, só gente rica tinha, e era muito difícil de ter acesso, não existia nada como hoje em dia. E então os livros eram na biblioteca ou eram na livraria. E ele tinha conseguido ele estava falando para o outro amigo que ele tinha conseguido uma cópia desse livro com o pai dele, e que ele também ficou interessado por ouvir a conversa dos pais dele, né, falar sobre esse livro secreto, né, com informação secreta que ele só era dado de mão de professor a aluno, vamos dizer assim. Ele era dado de mãos em mãos, ele não era uma coisa que você saía e comprava, né? E eu, com a minha mente, né, super interessadíssima em livros e misticismo e religiões e Deus, falei, eu preciso esse livro, eu preciso ler esse livro. E então ele emprestou pro meu outro amigo, esses dois rapazes que trabalhavam pro meu pai, um bem mais velho, 20 anos mais velho que eu, e um 10 anos mais velho que eu. O mais velho emprestou para o outro. E eu dei um jeito de pegar a cópia, né, escondida, e peguei essa cópia que ele tinha, que era exatamente assim, em verde, e eu fiz uma cópia de xerox escondido, para que eu tivesse a minha própria cópia do livro, para eu começar a estudá-lo, né? E é assim que eu comecei a ler. Esse é o livro das leis universais. Existem 7 leis universais. Assim que eu comecei a ler, eu já comecei a chorar, eu já comecei a me sentir elevada numa outra vibração e realidade. Para mim, o livro vai muito além de palavras. Ele se torna carne, ele se torna realidade, ele contém poesia, a verdade, a coisa mais linda que eu já li na vida. E quando eu falei, meu Deus, eu estive procurando por você por 15 anos e eu te achei. Então eu espero que você, aonde você esteja, também consiga ler esse livro e abrir a sua mente, sem preconceito, sem programação, porque cada religião, cada cultura, cada país, cada lugar onde nós nascemos e crescemos, colocou algum tipo de programação no nosso computador, na nossa mente, né? Então, se a gente puder abrir a nossa mente e expandir, nós percebemos que nós todos somos uma família. Todos os seres humanos, asiáticos, negros, brancos, vermelhos, amarelos, nós somos todos uma família. E hoje isso é provado pela ciência com né, decodificação do DNA que eles fizeram, a jornada do homem. Nós sabemos que nós viemos da África, todos nós éramos negros um dia, e realmente existiu algum tipo de Adão e Eva. Mas esse livro traz esperança, fé, amor, traz boas novas. E eu li esse livro várias vezes, então, quando adolescente. Daí depois eu acabei, como eu disse, engravidando e me mudando para os Estados Unidos no meu aniversário de 21 anos. Para trabalhar, eu fui com visto de turista, não, fui com visto de trabalho mesmo, com autorização legal de trabalho. E então eu já tinha até um emprego quando eu cheguei nos Estados Unidos. E me apaixonei pela cultura, acabei conhecendo pessoas e ficando nos Estados Unidos. Acabei morando lá por 15 anos, até agora. Isso foi em dezembro de 2008 que me mudei lá. Então, quase 15 anos. E eu sempre continuei estudando, mas acabei me perdendo de contato com Deus, porque eu estava sempre... nos Estados Unidos dá para ter mais de um emprego, então eu tinha 2, 3, 4 empregos, e daí, né, estava naquela... tentando sobreviver, porque também o custo de vida era mais alto, e mandar dinheiro para o Brasil, e assim eu estava indo, até que em 2012 eu tive terminei um relacionamento amoroso que me deixou em depressão profunda, e por causa disso eu fui ler sobre Deus de novo, assim como todos nós. Parece que tem que e também eu estava num processo de imigração que não estava dando certo, e outras coisas, né, que não estavam dando certo na minha vida. E geralmente quando a gente está nesses momentos do vale, né,
lá embaixo é que a gente vai procurar a Deus de novo, né? Então, naquele momento, foi 2012. E eu lembro que tava todo mundo... Tinha até filmes sobre o fim do mundo, né? 2012, que era o ano em que o mundo ia acabar. E eu lembro de dar risada disso. E pensar assim, nossa, né? Que papo maluco, que história boba, né? E foi aí que eu me deparei em dezembro de 2012, com uma depressão profunda. Naquele momento de começar... Do nada, eu lembrei do livro. Eu tinha meio que esquecido do livro. O livro estava lá na minha cabeça, mas eu estava preocupada com a minha vida, né? E não tinha mais focado no livro. E aí eu comecei a lembrar do livro tanto, de uma forma obcecada, que eu não conseguia parar de pensar no livro. Aí eu parei tudo que eu tinha. Parei amigos, família, namoro, trabalho, tudo. E eu parei a minha vida e eu entrei num processo de meditação e introspecção e oração. E ao mesmo tempo de meditação para salvar o mundo, honestamente. De medo, não sei porquê, porque eu nem acreditava que o mundo ia acabar, mas eu estava com apreensão de que o mundo fosse acabar. E comecei um processo de meditação em que eu imaginava uma luz em torno do planeta Terra muito forte, né? E rezando e orando pela paz no Oriente Médio, e orando pelos seres humanos, e orando por tanta coisa. Mas como é que nós conseguimos ir tão baixo? Como seres humanos, nós somos seres de luz, nós estamos aqui para nos tornarmos o que nós já somos, o que é filhos de Deus. E como que a gente se perdeu em guerras, em tanta loucura, né? Em tanta obscuridade. E então eu passei aqueles... E eu lembro muito bem que eu só tinha 3 livros lá. Eu tinha uma Bíblia, porque a igreja evangélica de San Diego, dos brasileiros em San Diego, estava me dando suporte. Os brasileiros se ajudam no exterior. Então aquela igreja, aí o pastor tinha conseguido colocar o meu nome em dourado na Bíblia e na capa. E nesses dias em que eu perdi tudo, eu tinha empregos, ótimos empregos, que pagavam até $50 a hora, que era super alto para uma moça recém-chegada, imigrante. Eu tinha 4, 5 empregos e eu parei tudo, e eu pedi demissão nos meus empregos, e eu só fiquei lá orando no meu apartamento sozinha. E eu lembro muito bem que eu pensei, eu não devo fazer isso por 40 dias, eu devo fazer por 80, porque eu sou mulher e eu sou forte. E eu quero fazer o dobro do tempo do que os profetas fizeram, desse tempo de jejum espiritual. E então o livro voltou para minha memória. E agora o livro, como tinham se passado, né, aí vários anos da primeira vez que eu tinha lido o livro. Então eu tinha lido o livro agora com muito mais entendimento, porque a nossa cabeça, se você lê o livro com 15, com 25 anos, depois com 35, depois com 45, a tua mente vai estar muito mais aberta. Então você vai ler ele de uma forma diferente, com a cabeça mais aberta e com mais entendimento. Então quando eu li de novo, daí, nossa, eu achei ele na internet, cópia, porque eu já tinha perdido a cópia que eu tinha do Xerox. E então agora era um mundo moderno, era um mundo com internet nos Estados Unidos, e tinha acesso. Aí encontrei o livro na internet, que antes era um livro proibido para venda. Então eu comecei a ler e aí então também lembro que tinha a Bíblia no meu quarto, e tinha um livro que um amigo tinha me dado no Brasil, chamado Uma Vida com Propósitos, do maior pastor do mundo, Rick Warren, da Califórnia. Mas eu não sabia de nada quem que era o Rick Warren. Ele tinha me dado o livro no Brasil ainda antes de eu me mudar. E eu tinha aquele livro guardado lá, eu não tinha lido o livro. Que era um livro Uma Vida com Propósitos. É um livro, uma quarentena, são 40 dias em que você estuda por que você nasceu, por que você está aqui, qual é o teu propósito de vida. E nosso propósito de vida é encontrar Deus. E nosso propósito de vida é nos tornarmos filhos de Deus, que nós já somos, mas é como um awakening, é como um acordar, é um acordar devagarinho, porque nosso poder e nossa luz é tão grande como os filhos de Deus, que
que como criação de Deus e filhos de Deus, que nós temos que acordar devagar. Então, o mundo físico nosso, todo o nosso mundo físico, incluindo todos os reinos, animal, vegetal, e até mesmo as rochas, todos os reinos, são manifestações físicas, são filhos de Deus, né? E Jesus nunca, Yeshua, eu gosto de chamar ele pelo nome correto, porque o nome de Jesus era Yeshua. Ele nunca quis dizer que existiam 3 deuses ou que Deus era separado em 3 partes. Ele sempre, e ele nunca quis dizer que ele era Deus em sua totalidade. Tanto que ele disse que o meu Pai é maior do que eu. E então existe uma confusão no mundo inteiro sobre a Divina Trindade. E essa briga entre religiões que estamos em 2024, nós estamos aqui com a guerra do nosso lado, gente, pelo amor de Deus. Aqui em Gaza, quando é que nós vamos acordar? Quando é que nós vamos acordar? Pelo amor de Deus, gente, nós somos uma família, um DNA, né? Se você imagine se você fosse um extraterrestre, você viesse vindo de um outro planeta e olhasse para a Terra, nós somos um. Alguns mais bronzeados, alguns mais branquinhos, alguns mais todos nós, lindas cores, somos um. E como é que nós nos perdemos disso? E então eu me deparei de volta com o livro. E naqueles dias, em 2012, em dezembro de 2012, eu recebi a revelação de Deus. De que o livro, que era tão importante para mim, que era dividido em 7 verdades, as 7 leis universais, era o livro dos 7 selos, que é referenciado no livro do Apocalipse, que na verdade é boas notícias, vamos ser positivos aqui. E que esse livro era o livro que eu tinha que anunciar isso para a humanidade. E quando eu recebi essa revelação, eu entrei em pânico, em choque e medo. E ao mesmo tempo honrada. Eu sou honrada e sou agradecida a Deus por essa responsabilidade. E o poder vem com responsabilidade, sempre o poder vem com responsabilidade. Mas eu entrei em pânico. E nós temos que tomar cuidado com o pânico, porque quando nós entramos nesse medo, assim como Charlie Munger, um dos maiores sábios americanos, disse, quando você foca muito em você mesmo, você entra num redemoinho de paranoia. Então eu precisava sair daquele redemoinho de paranoia. Eu preciso olhar para o mundo, porque eu tô com medo, porque eu tô pensando em mim aqui, na minha vida. Então você dá a tua vida para Deus, você se entrega para a vontade de Deus, para o destino de Deus. E você se entrega e você, através do seu testemunho de vida, pode abrir a verdade e as portas para muitas outras pessoas. E me levou um tempo para recuperar daqueles 80 dias. Me levou pelo menos 2 anos para me recuperar daqueles 80 dias. Eu perdi tudo. Inclusive, voltei ao Brasil por poucos dias. Eu tinha desistido da América, eu tinha desistido de tudo. Todos os meus empregos, tudo. Eu não sabia se eu virava monja, eu não sabia se eu virava freira, eu não sabia se eu desistia da vida, ou se eu ia pra frente, eu não sabia o que fazer. E então, eu voltei pro Brasil por poucos dias, quando meu pai ainda estava vivo, e ele me deu força, ele falou, não, minha filha, não desiste, vai de volta, né? Mas ele nem estava entendendo o que estava acontecendo, né? E eu voltei para os Estados Unidos, e dessa segunda vez, graças a Deus, tudo começou a dar certo, o que estava dando errado. E as portas começaram a se abrir. Nunca nada esteve dando tão errado, mas nós pensamos que as coisas estão dando errado, mas não existe nada dando errado, porque só existe Deus. E uma das coisas que eu gostaria de dizer nesse vídeo é o seguinte,
Nós precisamos parar de, se você acredita em demônios, Satanás e tal, se você acredita nisso, para de chamar ele de inimigo. Para de chamar de inimigo, transmuta a vibração. Eu passei de chamar para ser assustada e depois chamar de inimigo, para depois chamar de peasant em inglês, que é tipo mendigo, porque tem que desqualificar, entendeu? Assim como o grande mestre Hélio Couto e a mestra Elaine Orives e a outra professora Lúcia Galvão e outros grandes mestres no Brasil ensinam, assim como Paulo Coelho, nós somos alquimistas. Nós somos alquimistas, nós precisamos mudar a vibração. E é isso que esse livro também ensina. É uma das leis universais, é um dos selos. E nós precisamos mudar a vibração. E então, para entender que Deus não tem um inimigo. Deus está acima de tudo e é tudo. Então, ninguém está competindo com Deus. Deus é tudo que há. Então, tudo que está acontecendo, no que nós achamos que é negativo, está nos ensinando alguma lição. Porque nós estamos literalmente numa fábrica de filhos de Deus. Nós somos daquilo que nós já somos. Então nós estamos numa fábrica de acordar. O planeta Terra é um lugar onde nós estamos acordando. E esse acordando é devagar. E tudo que aconteceu, esse karma, esse processo karmático, né? Nós estamos agora, graças a Deus, né? Em nome de Deus, numa era muito melhor, em que nós podemos fazer um vídeo online, em que nós podemos conversar, né? Free speech, nós podemos dizer o que nós estamos pensando, sem necessariamente ter que ser queimado numa fogueira, como aconteceu no passado, né? É um novo recomeço. E nós estamos aqui agora numa vibração, o planeta inteiro. Se alguém te disser que o mundo está ficando pior, está mentindo. O mundo está melhorando, nós estamos evoluindo, tudo está ficando melhor. A não ser a questão da poluição e do que nós estamos fazendo com a nossa mãe planeta Terra. E nós estamos realmente à beira de uma extinção. E esse é um dos motivos que eu estou aqui. Porque nós precisamos nos unificar em um Deus, em uma religião, em uma humanidade, em uma família, planeta Terra. Porque nós temos outras coisas, ao invés de ficar criando arsenal militar, outras coisas para focar. Que nosso arsenal militar seja focado em, de repente, destruir um meteoro que está vindo em direção à Terra. Isso sim é que nós temos que focar o nosso foguete para salvar o planeta Terra. E nada mais do que isso. E agora nós sabemos que nós temos um grande problema de overfishing. Nós estamos destruindo os habitantes do mar, dos oceanos. A nossa tecnologia é tão grande que nossos navios podem limpar uma comunidade inteira de milhões de peixes, de milhares de peixes. Nós não estamos dando tempo para a natureza reproduzir. Nós não estamos dando tempo. E nós estamos limpando tudo, e além do plástico, e além do carbono, e nós estamos num superaquecimento global, à beira da extinção. É preciso acordar. Nós temos uma última chance. E talvez seja justamente essa necessidade de nos juntarmos como um, porque não tem um lugar do mundo onde você estará. Não, mas eu estou aqui nessa cidade, eu estou nesse país, o aquecimento global não vai sim, vai chegar em você também, não importa quão rico você é, ou em qual cidade você está, vai chegar em você, vai chegar na sua família, vai chegar nos seus amigos. Então nós precisamos nos unificar. E então voltando à história, em 2012 eu tive essa revelação que durou 80 dias. Eu deitei no chão do meu apartamento acordada e não dormi por 80 dias. Meu cérebro ia explodir. Eu tava numa dor absurda. Meu cérebro estava literalmente pulsando. E eu chegou uma hora que eu falei: eu dou minha vida. Aqui pode ir. Me leva, Senhor. Eu só imaginando luz, até que meu corpo explodiu mentalmente, e eu acredito que fisicamente explodiu, porque eu estava
dando essa luz ao planeta Terra. E eu senti uma morte espiritual, uma morte, como se diz, mental, e um renascimento. E um renascimento. E ali, naqueles dias, eu tive várias revelações. Eu via uma luz dourada em volta do meu corpo, eu via centelhas de estrelinhas de luz, como se igual no filme, um negócio assim que eu nunca pensei que fosse acontecer em vida real, né? Caindo e revelação. E ali eu orando sempre muito com a Índia e o Oriente Médio em mente, por paz, por amor, por luz. Até que a minha mãe falou, eu mal conseguia sobreviver mais um dia, porque eu tinha parado de dormir, né? Eu entrei num jejum e eu não conseguia mais dormir, porque aquilo era tão absurdo o que estava acontecendo comigo, com o tamanho dessa responsabilidade, com aquelas revelações que Deus estava me dando, que eu parei de dormir. Eu lembro que eu olhava para a janela e vinha dia e via noite, via dia e via noite, via dia e via noite, e aquilo era interminável. E eu pensei, meu Deus do céu, eu não vou sobreviver. Eu tive que colocar música evangélica, que a gente chama nos Estados Unidos de gospel, né? Porque eu não conseguia ouvir mais nada. Eu precisava ouvir ou alguma coisa que fosse só sons, como hoje em dia a gente escuta vibração 1, vibração 4, 3, 2, e por aí eu conseguia escutar alguns sons e voz de crianças. Eu conseguia escutar em paz vozes de crianças, mas eu não conseguia escutar vozes de adultos, porque elas não eram perfeitas. Elas não estavam naquela vibração limpa, elas estavam de alguma forma corruptíveis, vamos dizer assim. E as vozes das crianças eram perfeitas, então elas não me incomodavam, as vozes. E quando eu escutava as vozes de adultos, de qualquer pessoa, eu não escutava vozes, vamos deixar bem claro, eu não escutava vozes aleatórias. Quando eu escutava seres humanos conversando, ou falando comigo, ou em filme, ou ligações para mim, as vozes pareciam do passado. Eu estava conectada com algum tipo de ser futurístico, e tudo parecia antigo no planeta Terra, passado. As vozes com medo, uma vibração diferente, uma vibração errada. E as vozes das crianças eram uma coisa que não me incomodava, era uma coisa pura. E naqueles dias, inclusive, tentaram me internar, é claro, num hospital, onde eu passei uma semana também sem dormir, não aceitei remédios. E ali só orando por cura das pessoas comigo no hospital, e cura. E então eu saí do hospital, voltei para casa ainda sem dormir, isso tudo nesses 80 dias, né? Que durou ali entre dezembro, janeiro e fevereiro de 2012 para 2013. E daí eu perguntei a Deus, quem sou eu? O que é isso? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, eu preciso sobreviver. Tem até uma música gospel americana que diz I need you to survive. E eu colocava aquela música e realmente, porque a noite inteira sem dormir, todas as noites, aquilo foi o que me alimentou, o que me segurou viva ali. E eu pensei, o que eu vou fazer com isso, meu Deus? Quem sou eu? O que eu vou fazer com esse livro de 7 selos? Não fazia a mínima ideia o que fazer com isso. Na época nem existia tanto também a mídia social, Instagram, Facebook. Existia o Facebook já, mas não era tão grande quanto é hoje, né? E eu não sabia o que fazer com isso. E eu pensei, quem sou eu? Então a minha mãe, ela é, como eu disse, muito cabeça aberta, ela ama todas as religiões, ela falou pra mim, filha, ela estava no Brasil, né? Ela me mandou um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e falou para mim, vai no centro do Paramahansa Yogananda, que é um dos meus principais mestres espirituais, se não o principal mestre. Paramahansa Yogananda, ele é um hindu
indiano que fundiu, vamos dizer assim, o hinduísmo com o cristianismo, porque a verdade é a verdade, Deus é Deus e Deus é um. E ele juntou toda essa informação, um trabalho maravilhoso que durou a vida inteira dele, vários livros. E um desses livros se chama The Second Coming of Christ, a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, o renascimento de Cristo dentro de todos nós. Porque isso é muito importante que eu vou dizer aqui. Não importa o quão cristão você é, e todos nós que acreditamos em Cristo, eu digo. Cristão não de nenhuma religião, de nenhuma igreja específica, mas como cristãos, aqui eu digo crentes em Deus, né? E crentes em Yeshua, em Cristo. Nós também, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos esperar alguma criatura descer aqui pelas nuvens, e não vai descer aqui pelas nuvens, tá? Porque isso não está escrito nem no Alcorão e nem na Bíblia, que Jesus ia voltar com o mesmo corpo físico. Não está escrito em lugar nenhum. E muito provavelmente ele renascerá. Então, acredito, e o livro prova, o livro de 7 selos, o processo de reencarnação. E por que que ele acontece? Então, há também o processo de todos nós acordarmos o Cristo interior, né? E nós estamos todos acordando para isso. E não tem como escapar. Não tem como escapar. Se você gosta ou não dessa ideia do que eu estou falando, se você concorda ou não, não tem como escapar. Deus, a verdade é a verdade. Ou você acorda nessa vida e começa a estudar, como diz o Hélio Couto, ou você vai ter que fazer na próxima. Mas fugir disso você não vai conseguir. Então, foi aí que eu voltei à minha vida normal. Levou um tempo, porque eu já não conseguia mais me habituar à sociedade, né? Depois desse ocorrido de 2012. Então, ainda naquela época, ali entre janeiro, fevereiro e março de 2012, eu perguntei, Deus, quem sou eu nessa história? E aí é que eu achei o livro no meu quarto, que o brasileiro tinha me dado, que se chama Uma Vida com Propósitos, né? Que eu li 2 vezes, porque eu achava que eu tinha que fazer 80 dias e não 40 dias. E então eu li 2 vezes e realmente terminou exatamente no último dia do 80º dia, né? Aquele meu processo de jejum espiritual e de acordar ali, de pânico e de choque. E então eu pensei, quem é o Rick Warren? Eu comecei a estudar, né? Nossa, esse pastor é muito grande, esse pastor é maravilhoso. E tudo que ele fala, assim, bate comigo, sabe? Quando ressoa. E aí eu fui para a igreja dele. Eu não conseguia dormir, eu não dormia. Então eu tava com muita dificuldade de fazer qualquer coisa, porque passaram muitos dias sem dormir. Eu ia bater o carro. Mas eu peguei o carro e eu falei, eu vou atrás dele. Eu fui à igreja dele e eu lembro que eu perguntando a Deus, quem sou eu nessa história? O que eu vou fazer com isso, gente? Pelo amor de Deus, né? Carregando o livro de 7 selos, me ajude, Deus, me ajude. E aí eu cheguei na igreja dele e pela primeira vez na minha vida era Saddleback Church. E o dia, cada dia tem um tema, né? O tema do dia era The Bride, era a noiva. E eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e só chorava e falei, obrigado, pelo menos eu tô entendendo alguma coisa, eu tô aqui, eu não sou literalmente a noiva, eu acho, não vai aparecer ninguém. E já até entrei nessa também de esperar aparecer alguém, mas essa não é a noiva, é a mensagem de Cristo, grávida com a verdade, é uma mensagem para o planeta Terra. E que precisa ser ouvida, porque se nós, budistas, hindus, muçulmanos, cristãos, judeus, estudarmos o Kybalion, o livro de 7 selos, que é o primeiro livro antes da Bíblia, ele não é um livro novo, para quem não sabe, eu não expliquei essa parte, apesar de parecer um livro moderno, né? Ele não é. Ele está dizendo que ele é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E, na verdade, ele vem antes de todos os livros e de todas as religiões. E eu considero o livro de Enoch, chama-se Hermes Trismegisto, se você for estudar e for atrás de conhecimento, sem paranoia e sem teoria da conspiração,
você pode chegar à conclusão de que Hermes é também o anjo Raguel, porque esse livro vem do anjo mais próximo de Deus, aquele que cada anjo tem a sua função, né? Tem o seu, é o Rafael da saúde e da cura, o outro é o Michael, né, da luta, e ele que me ajudou a vir aqui para o deserto. E existe o da comunicação, né? Que no caso é o Raguel, o Metatron, hoje em dia também é um jeito moderno de chamá-lo. E essa verdade, ela não é nova. Ela é a mais antiga de todas, ela é o começo e o fim, ela é o primeiro e o último, ela é a verdade, então não tem como fugir dela, vai ter que estudar, vai ter que entender. E então, eu voltei à minha vida normal, depois daqueles acontecimentos, daquele dia eu fui à igreja, como eu estava dizendo, eu fui à igreja e tava aquela mensagem linda, era o dia da noiva, era a noiva, o foco da mensagem do dia, então eu entendi alguma mensagem de Deus naquilo. Então eu voltei para casa e então a minha mãe me falou sobre o Paramahansa Yogananda e eu lembrava, nossa, quando eu era criança eu ficava vendo a minha mãe com esses livros para cima e para baixo, porque ela era professora de yoga. E então, mas eu nunca tinha dado atenção ao Paramahansa e a verdade. Mas então ali naquele processo que eu estava passando, em dezembro de 2012, eu fui para o campus dele em Encinitas, porque eu morava nos Estados Unidos, em San Diego, é a minha cidade, e era muito perto, era uma distância de 40 minutos, mais ou menos, dirigindo. E essa igreja do pastor também, coincidentemente, era perto de onde eu morava, 1h30, porque tudo coincidência, porque como é que vai imaginar, né? Que eu ia parar perto da igreja do pastor do livro que alguém me deu no Brasil, que é o maior pastor do mundo, né? Além do Joel Osteen, que também é um dos grandes iluminados, meu Deus, aquele casal, Joel Osteen e a esposa, eles estão acordados, eles estão... É uma máquina divina, aquilo ali é uma fortaleza e é uma... É energia, aquelas palavras daquele pastor ali. Se você estiver meio caído em depressão, você vai ali no YouTube e coloca o pastor Joel Osteen e começa a ouvir as palavras dele, meu Deus. E então foi que eu descobri o Rick Warren mais, eu entendi mais o livro dele, The Purpose Driven Life, uma vida com propósitos, e esse é o nosso propósito de vida. Se você não sabe por que você está vivo, é para isso que você está vivo, para achar Deus e para encontrar a si mesmo, né? Como criatura, filho de Deus. E então, acordar para o nosso poder, mas o poder vem com responsabilidade. Por isso que nós temos que estar numa vibração elevada, para podermos nos elevar. Essa é uma outra mensagem que eu recebi naqueles 80 dias. Quando eu via, na minha mente, isso não vinha por vozes, isso vinha por enlightenment and insights mentais, né? Vinham, e eu sabia que aquilo não estava nem imaginando. Algo superior estava colocando aquelas visões na minha mente. E então eu recebi a mensagem de que nós ainda não encontramos os extraterrestres, porque nós estamos numa vibração baixa. Nós estamos na vibração animal, nós estávamos naquela vibração de macaco, né? Então nós precisamos nos elevar mais para próximo de macaco para seres de luz, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós vamos então conseguir contactar outras, porque nós temos trilhões, mais do que trilhões do que planetas no mundo, no universo. São trilhões, quadrilhões, nós não sabemos nem quantos milhões são de planetas, de sóis, de estrelas. É claro que nós não estamos sozinhos aqui. E nós não vamos, né, ter esse contato se nós não elevarmos a nossa vibração. E então eu tinha guardado todo esse conhecimento e entrei num pânico de falar sobre isso. Medo e tal. E nem sabia o que fazer e como fazer. Mas com a paixão, sabe quando tá aquela flame, aquela, como se diz, uma chama, aquela chama ali, né? Eu preciso falar sobre isso, esse é o meu propósito de vida, é para isso que eu nasci, essa é a minha missão, esse é o meu testemunho. Mas simplesmente passei esses 12 anos, de 2012 a 2024, grávida com a ideia
mas com receosa e pensando como que eu ensino isso. E daí eu descobri outros mestres ensinando e revelando o Kybalion, que me ajudou bastante também. E aí foi que eu estava num momento da minha vida mudando completamente de assunto. No ano agora de 2024, começou em 2023, eu decidi fazer uma surrogacy. Que eu já tinha, eu tenho dois, então aquele filho brasileiro, que era o filho, ele se chama Gabriel, o filho do Brasil, né? Que foi o que eu estive nos Estados Unidos ajudando ele, suportando financeiramente. Depois trouxe ele para os Estados Unidos e agora ele já é cidadão americano. Depois eu casei, acabei me divorciando. Em 2016 eu casei com um americano e tive uma criança. Então agora em 2023 o meu filho mais novo estava com 7 anos. E eu decidi então, porque eu abri um negócio e comecei a ser empresária, agora já não era mais funcionária, que era o meu sonho ser empresária. Então as portas se abrindo, graças a Deus, e então consegui até treinar o meu funcionário para tocar o negócio para mim de uma forma que eu não precisava mais nem estar tocando meu próprio negócio. Então tudo isso, glória a Deus, glória a Deus. E aí foi que em 2023 eu tinha dívidas da empresa, porque eu trabalho com carros e precisava investir e precisava fazer várias coisas, e eu decidi fazer uma surrogacy pela segunda vez. Eu já tinha feito uma, quando foi como eu consegui o dinheiro para abrir a empresa. O que é uma surrogacy? Uma surrogacy é algo que se chama no Brasil barriga de aluguel. É um nome feio no Brasil, que eu não concordo, né? Não é. Mas enfim, em inglês se chama uma carregadora. Então eu vou carregar a criança para a família, mas essa criança não é meu genes. Eu não estou doando meus ovos. Eu não estou doando um homem, no caso, o esperma, na mulher é os ovos. Eu não estou doando. Também tem doadoras na Califórnia, nos Estados Unidos, no Brasil eu acho que é proibido, né? Não sei. Também existem doadores, mas na Califórnia eu não ia fazer isso. Eu ia ser uma carregadora. Então eu conheci um casal, realmente casado, de verdade, um casal, mãe e pai chineses, e eu fechei um contrato para carregar o bebezinho deles. Carregar, né? É uma inseminação artificial, o bebezinho é uma concepção virgem, vamos dizer assim, moderno, dos dias modernos, uma concepção virgem. Não há relação sexual, é claro. É tudo feito no laboratório com médico, então eles insertam um embriozinho dentro da mãe carregadora, no caso eu. Mas aquele embriozinho, aquele bebezinho, ele já é de outra mãe e outro pai, né? E eu fiquei grávida desse menino, eles queriam que eu carregasse um menino, homem, e eles tinham outra, depois eu nem sabia, fui descobrir que eles tinham uma outra pessoa, uma outra mãe carregadora carregando uma menina. E foi aí que eu fechei o contrato, e esses pais chineses começaram então, depois, eu nem sabia de nada disso, porque eu não sei muito sobre a cultura chinesa, começaram a me afobar, né, e a me causar estresse e ansiedade, tudo bem, sobre a criança tinha que nascer dragão. Porque esse ano de 2024 é o ano do dragão chinês da madeira. É o ano do dragão. E acontece apenas a cada 12 anos. Que no caso de 2012, quando eu tinha tudo aquilo que acontecido comigo espiritualmente, era o ano do dragão. E então agora em 2024, esse 2023 eu fechei o negócio com eles, eu engravidei. E aí que eu fui entender que eles estavam desesperados, que essa criança tinha que nascer certinho, depois não podia nascer um pouquinho antes, porque se nascesse uma semana antes ou uns dias antes, não ia nascer dragão. E faziam 12 anos que eles estavam esperando esse menino. E de tanto que eles queriam uma criança dragão, eles tiveram eu e uma outra, e não sei quantas outras, porque talvez isso seja conversa privada, mas eu só sabia que eu tinha eu e mais uma outra moça que eu nunca conheci, que estava carregando a menina deles. E eles queriam que ambos nascessem dragão.
Mas aconteceu que a moça deu a luz antes da hora. Antes da hora não, porque não existe antes da hora com Deus. Mas, segundo o ponto de vista deles, a criança acabou não nascendo na dragão. Ela nasceu um pouco antes. Ela nasceu, que eu acredito que era coelho, não tenho certeza, mas acho que era coelho. Que é o zodíaco chinês. E foi aí que eu comecei a falar, opa, peraí, dragão? Eu comecei a lembrar da profecia. Porque eu já tinha acontecido com isso comigo em 2012, que foi quando Deus começou a me falar. O livro de 7 selos é o Caibalion, é o livro das 7 leis. E essas 7 leis simbólicas que precisam ser reveladas, que elas podem unificar os seres humanos em uma família, eles são 7 selos espirituais simbólicos das verdades universais, das leis em que nós, advogados de Deus, temos que nos basear toda a nossa crença nisso. É a verdade, não tem como fugir. Ou você entende nessa vida, você vai ter que entender na próxima. E aí, putz, eu já sabia, que já estava ali na minha mente, eu tenho que falar sobre isso, mas foi nessa de que essa insistência desses pais chineses, que a China já é representada pelo dragão, e eu aqui quero dizer paz, amor, luz, transmuta, porque nós somos uma família, asiáticos, chineses, filipinos, tailandeses, todos nós somos uma família perante a Deus, somos todos filhos de Deus. Então transmuta, então isso é um novo recomeço, isso é paz, isso é amor, isso vem com boas notícias. E então eu acabei dando à luz no dia do sinal no céu. Houve um eclipse solar, que na cidade de San Diego, onde eu estava, na Califórnia, foi total, em que o céu ficou preto, e menos de 24 horas depois disso eu dei a luz ao menino dragão para os chineses, e eu fui separada do menino, porque não é meu filho, mas eu também acabei, todo isso acontecendo, sendo separada do meu verdadeiro filho, que era esse menino de 7 anos, que então foi morar com o pai, porque eu estava passando por essas coisas. E eu falei, meu Deus, coincidência? Coincidência não existe com Deus. E fora outros sinais de Deus e revelações e sinais e revelações, a minha vida inteira sendo um sinal. E aí eu percebi, então o que acontece depois que a mulher dá a luz perante ao dragão? O que acontece? Fui lá e fui ler a profecia e tava falando que a mulher iria pro deserto. E aí eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém no deserto, eu vou para Bali. Olha a minha ideia. Eu vou fazer os livros, os vídeos, eu vou fazer os vídeos lá de Bali. Eu vou sozinha, o deserto é um deserto, que significa que eu devo ficar em solitude, porque existe deserto espiritual, né? Existe o deserto físico. E eu pensei assim, vamos interpretar que é deserto espiritual só, né? E eu, deserto mesmo, eu não vou, porque eu não conheço ninguém no deserto, tenho medo de ir pro deserto e não conheço ninguém no deserto. Como é que eu vou pro deserto sozinho? Então, Bali é um lugar seguro, é um lugar barato, é um lugar lindo, e na verdade é uma floresta, né? É um jungle. E eu tinha decidido, então, que depois de dar a luz ao menino, que eu já queria um novo recomeço na minha vida, eu já estava passando também por estava terminando um outro relacionamento amoroso também, e estava pensando em começar uma nova empresa e tal. E como eu tenho um funcionário que toca o meu negócio nos Estados Unidos, eu pensei, eu vou recomeçar minha vida em Bali por um tempo. Então esse meu deserto espiritual vai ser em Bali. Fiz meus planos, né? Que Bali que nada, nunca fui pra Bali, adoro Bali, quero conhecer algum dia, nunca fui, meu sonho ir, mas não era Bali, era o deserto mesmo. Não deu 2 meses que eu, eu dei a luz em abril, cerca de 4 meses eu acho, por ali, 4, 5 meses depois, em que eu estava realmente, tinha me recuperado, porque precisa se recuperar do parto, né, lógico. E então, para eu me mudar para um outro país por um tempo, eu ia fazer um retiro espiritual. E aí foi que eu conheci uma pessoa no deserto do Oriente Médio.
falei, meu Deus, não pode ser de novo uma coincidência. Isso não existe. Qual que é a probabilidade de eu conhecer alguém no deserto? É 1 em bilhões, né? E não tem uma amiga que mora lá, um amigo, não conheço nada, não conheço a língua, não, é uma outra religião que eu também amo e também já tinha, coincidentemente, tirado a minha charrada. O que é a minha charrada? A charrada é quando você também se torna muçulmana. Por quê? Porque eu tinha namorado um muçulmano, mas não por causa disso, não foi por causa dele. Ele nunca me pediu, aliás, ele nem participou em nada do que eu tinha me charrada, mas é porque eu tenho uma conexão com o profeta Maomé. E eu fui estudar ele, porque antes a gente vindo do Brasil, a gente é cabeça fechada, com todo respeito, a gente não entende as coisas muito bem. Morando na Califórnia, tendo mais contato com os árabes e lendo o Corão, eu descobri que eles também é uma religião linda, e tá tudo certo, e ele tá verdadeiro, e Deus é só um, e Jesus é um profeta Messias, como eles estão esperando, mas não necessariamente o único filho de Deus, e nós todos somos filhos de Deus, né? Nós todos somos igualmente importantes aos olhos de Deus. E nisso eu estou incluindo também animais e vegetais e tudo que existe, a natureza, um plano físico, manifestação física. É o Filho. Por quê? Nós somos 3 em 1. Isso não significa que Deus é separado em 3 partes. Isso é apenas uma explicação para que fique mais fácil de entender Deus. Porque Deus é tão complexo e é tão abrangente e é tão enorme que nós, com o nosso cérebrozinho pequenininho de ser humano, fica difícil entender. Então Jesus estava tentando explicar, mas ele não estava falando que Deus é separado em 3 partes, não. A trindade divina é um, indivisível. Mas nós temos um jeito de explicar, que fica mais fácil de entender, é que nós somos 3 em 1, espírito, mente e corpo físico. Esse é um jeito de explicar. Mãe, pai, filho. Por que eu digo mãe? Porque o Holy Spirit, o Espírito Santo, é feminino. Porque sem mãe e pai não há criação, não há filho. Então o correto jeito de chamar Deus é pai e mãe. 1, não 2. Não é pai e mãe, é pai e mãe. Uma palavra. Deus, filho, somos nós todos. Criação, manifestação física. Então, se nós, primeiro, acorde para o seguinte: você não é órfão, você não teve uma mãe ruim ou um pai ruim, você é filho e filha do mais divino Pai, Mãe, Deus, e você é royalty, é realeza com Deus, você é divino, tá? Então, nós vamos começar a chamar como esse livro chama, e como Paramahansa Yogananda, o meu guru indiano, chama Deus, Pai, Mãe. Já começa que nós estávamos chamando errado, porque quando nós chamamos pai, e é lindo chamar de pai, eu tinha uma conexão com meu pai, que ninguém é mais importante no mundo do que meu pai na minha vida, e ali, então eu gosto de chamar Deus de pai, e tudo bem, mas o correto é quando nós imaginamos Deus como Deus pai e mãe, porque é o amor do pai e da mãe juntos. Então imagine o tamanho do amor que nós temos de Deus. E então foi aí que eu conheci alguém e vim parar no deserto. Vim parar no deserto. E esse aqui atrás de mim é o Mar Vermelho. É o mesmo mar do que Moisés abriu na Bíblia. Aqui atrás de mim. E eu entrei em pânico de vir pra cá. E entrei em pânico estando aqui, querendo sair correndo. Mas não, eu tenho que falar essa mensagem, custe o que custar. Eu tenho que dar o meu testemunho de vida aqui do deserto. Eu estarei fazendo outros vídeos para não ficar muito comprido, mas por aqui eu vou deixar essa mensagem hoje. Boas novas, vai dar tudo certo, tamo junto, como diziam os brasileiros, Deus no comando. Segura firme, vai atrás da verdade e vamos abrir a nossa mente.